Paz, queridos, como vocês estão? Vamos para mais um Cri Por Isso Falei. Faz tempo que eu não apareço por aqui, mas vim trazer para vocês uma reflexão, né, desse novo ano, desse novo tempo, que eu acredito que vai ser, né, bem precioso para você. Temos algumas novidades, estamos com a Ellen Giovana no forninho, né, estamos com 4 meses agora, então vai ser um ano bem precioso, cheio de grandes projetos e muita novidade, amém? Muito se fala que essa era que estamos vivendo agora, que esse período que estamos passando agora, está sendo o período da separação, né? Separação do joio e do trigo, da prudente e das imprudentes, dos bodes e das ovelhas. E eu vim refletir um pouquinho com você sobre isso, nesse início de ano, para que você fique atento não só nas metas que você quer fazer para esse ano, mas também daquelas que você, ao repensar, né, ao se autoexaminar perante a palavra, você perceba que realmente não é mais para você. Amém? E a gente sabe, por exemplo, na parábola das 10 virgens, que todas elas eram virgens, todas elas estavam aptas para estar com ele, amém? Pois então, a questão é que 5 levaram reservas, né? E 5 não. Se confiaram ali que aquilo que elas tinham feito até ali era o suficiente, né? Aquela coisa, sabe, da pessoa que faz o mínimo e acha que está fazendo muito, e quer muita pompa e circunstância, quer muitos agradecimentos, quer muita expectativa, né, naquele pouco que ela fez, isso quando faz, mais ou menos assim. Então, além de você também parar para refletir, trazendo para os nossos dias, de quando a gente faz o básico. Eu vou domingo na igreja. Eu sou um ótimo cristão. Com certeza Deus me conhece muito bem e vai estar de braços bem abertos para mim quando eu chegar lá. Porém, nós sabemos que essas práticas religiosas de conhecer Ele só lá de vez em quando, né, e na frente de todo mundo, não é o que traz a relação de igreja com Cristo, que é a relação de homem e mulher, comparando-se a uma intimidade sexual, a um relacionamento íntimo. Nós temos relação com Cristo? Não, mas no sentido de intimidade não temos publicamente. Você tem no seu secreto, no seu quarto, com o seu cônjuge. E assim é a sua igreja, que somos nós, cada um de nós é a igreja de Cristo, nós somos um corpo, a noiva de Cristo. Então nós somos chamados a ter esse secreto com Cristo. Por isso que se você tem um cônjuge que não é muito, né, de se empenhar nessas questões espirituais, não é muito envolvido com isso, ou ainda nem cristão você não deve, né, justificar, né, o seu desleixo, a sua ida também para esse lugar, porque quem não influencia acaba sendo influenciado, né, o seu desvio do que realmente importa, porque ele não faz. Porque essa parte é individual, a nossa salvação, a nossa relação com o Senhor é individual. Então você deve continuar firme no seu propósito, se relacionando intimamente com o Senhor, além de profundidade, de dedicação à sua palavra diariamente, porque não existe cristão que não conhece a palavra. E também a questão do jejum, que realmente mortifica a nossa carne, para que a gente leia a palavra e se alimente dela como um alimento espiritual, e assim a gente cresça ainda mais espiritualmente, além de se tornar sensível à voz do Espírito Santo, porque são muitas e muitas e muitas vozes e estímulos que nos prejudicam nas direções que a gente vai escutar. Porém, vale lembrar que uma coisa que você tem que ser marcado no teu coração é que o seu coração ele é enganoso, amém? Então esse papo de eu tenho que seguir o meu coração e meus sentimentos, você já sabe que está indo pelo caminho errado se você começar por aí. Biblicamente, o seu coração é enganoso. Agora, a sua mente, onde está a voz da sua consciência, ela é a voz do Espírito Santo. Ele vai falar na sua consciência. Só que o que acontece? A nossa mente é como um lugar, como quando você está na igreja. Tem várias pessoas ali. Entende? Você tem que saber quem ouvir. Por isso que cada vez que você se retira para o secreto com o Espírito Santo, você lê mais a palavra, com ele junto, pedindo para que ele revele a palavra para você. Você jejua para ter mais sensibilidade ao Espírito Santo, não com barganha, sempre pedindo alguma coisa. Você vai ficando mais sensível, essa voz vai aguçando dentro de você. Porque se você se alimenta do Espírito, você vai ser mais sensível ao Espírito, vai ser mais fortalecida no Espírito. Então essa voz do Espírito Santo, que é a voz da tua consciência, vai se tornar mais forte do que essas vozes de distrações. Amém? Depende de você saber discernir. Quando que eu sei que essa voz da minha consciência é a voz do Espírito Santo e quando é a minha com os meus desejos? Quando a voz que está na minha mente não está de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, eu quero entrar num relacionamento. A pessoa não é cristã, eu sou. Então, nós estamos na mesma igreja, mas eu já tenho desenvolver espiritual, ministerial, já tenho as minhas experiências, já sei o que o Senhor está fazendo na minha vida, e esse menino é um novo convertido. Isso é minha emoção ou é a voz do Espírito Santo? É a minha emoção. Por quê? Porque a palavra de Deus fala claramente, não se coloque em julgo desigual. Ou seja, essa escolha de se relacionar com uma pessoa de julgo desigual não vem do Espírito Santo, não vem da palavra. Ele não faz esse tipo de união porque é contrário à palavra dele. E por mais que o pessoal justifique depois que no final de tantos anos pena não dá certo, a palavra de Deus é essa. Então o Espírito Santo, quando você está pensando se vai ou não vai, ele é claro no testificar. Não se coloque em julgo desigual. Essa é a direção clara da palavra de Deus. Não tem meio termo na palavra de Deus, não tem exceção na palavra de Deus. Amém?
Outros fatores que a gente pode perceber, eu perdoei meus pais, mas não falo mais com eles. Não consigo, não vou lá, não isso. Eles no canto deles e eu no meu. A palavra é clara, honra teu pai e tua mãe. Isso não quer dizer que eles vão se meter na tua vida, que se eles são narcisistas, abusivos, que eles vão te prejudicar, no caso, né, ou fazer algo para ti, né, que você tem que ficar aceitando maldades para si ou para tua família. Não é sobre isso. Porém, nós somos chamados a honrá-los, a respeitá-los, a auxiliá-los se eles precisarem, a estar presente. Né? Então, isso é bíblico. Então, o Espírito Santo nunca vai te dizer assim, ignora, some e segue teu rumo, deixa pra lá. Não é, isso não vem do Espírito. Então, tem várias situações que a gente vê ali que o Espírito Santo é claro, que o Senhor Jesus é claro. Por exemplo, você vai escolher a sua profissão. Você está pensando no financeiro, naquilo que vai te valorizar, vai te trazer um recurso maior com menos trabalho. E o Senhor tem colocado no teu coração, o Senhor tem te apontado, tem te feito perceber, tem trazido palavras, ou quando você lê a palavra, quando você ora, Ele tem trazido a sua mente para que você seja professor. Que com certeza vai dar muito trabalho, né, principalmente nas crianças, os dias que estão estimuladas ao extremo desde bebê, com essas telas, impacientes, ansiosas, difíceis, com pais mimados também, com essa educação, essa loucura que está hoje em dia. Você vai pensar o quê? Não, isso é Satanás, isso não é. Só que a palavra de Deus fala assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E no contexto de você estar em Cristo, vivendo nele, aonde Ele quer que você esteja, ali é a plenitude de alegria, ali é a plenitude de satisfação da tua vida. Não vai ser onde você quer ganhar mais e trabalhar menos. Você pode até conseguir insistir e ir para esse lugar, mas vai ser sempre com uma insatisfação dentro do seu coração, porque não é o que o Senhor te chamou para fazer. Eu e meu esposo hoje somos 100% integrados no ministério, já pensamos várias vezes em começar algo, em trabalhar, em conseguir recurso, em fazer alguma coisa, mas o Senhor sempre barra quando nós tentamos, Ele sempre testifica no nosso coração de N formas que Ele cuida de nós, que Ele nos chamou para algo à parte. Por quê? Porque se você trabalha, você também não consegue se dedicar 100% ao ministério, às famílias, às vidas. Claro que tem pessoas que tiram de letra, já estão acostumadas, e glória a Deus por isso, mas pro nosso caso, pra nossa particularidade, por isso que é tão importante você conhecer a palavra, é o que o Senhor tem pra nós, é a nossa particularidade. Ainda que Ele tem pra nós livros que eu já escrevi, o Giovanni também já escreveu, só falta publicar, tem cursos online e outros projetos que o Senhor tem pra que a gente lance também, mas são coisas mais acessíveis, mais maleáveis, né? Mas o trabalho em si é algo que o Senhor sempre fecha a nossa porta quando a gente pensa em fazer alguma coisa. Então, você tem que saber dessas coisas, você tem que estar sensível a isso, que por mais que você queira trabalhar como todo mundo, com tantas facilidades que tem hoje através da internet, trabalho de entrega, enfim, se o Senhor não quer, se isso não é pra você, você vai, difícil recalcitrar contra os aguilhões, como Paulo foi, né? Se debater contra os aguilhões, que era o que Paulo fazia enquanto Jesus queria atraí-lo para si. Nós estamos fazendo a mesma coisa se você está fora, sendo da vontade de Deus. Por exemplo, Deus tem um chamado para tua vida, algo específico para você, um projeto, uma empresa, e você fica carregando pessoas com você porque você tem segurança de fazer sozinho, você vai recalcitrar contra os aguilhões, você vai penar, você vai ser sempre pesado, dificultoso, doloroso, sempre aquela engrenagem lenta e rangendo e doída. Por quê? Porque se é com você, não tenha medo de sair de lugares, de remover pessoas, de sair, de quebrar alianças que, se são sinceras, vão permanecer além da sociedade, além do trabalho, além das coisas que você faz hoje. Se não permanecerem, é porque não eram sinceras, apenas estavam se beneficiando dos seus feitos. E isso vai ser um livramento no final das contas para você. Mas se é com você, enquanto você carregar pessoas, não vai rolar, não vai desenvolver. Então isso tudo a gente tem que ter essa consciência. Então, essas imprudentes, como a gente estava falando ali, elas vêm nesse sentido. Elas fazem as coisas muito pela metade, muito por cima, né? Por exemplo, hoje, as pessoas acham que tem desculpa para ser desigrejado, que tem desculpa para estar em casa. Eu acredito sim que quando você sai de um lugar, você tem que estar em oração com a sua família para transicionar para outro lugar, né? Isso vai exigir um tempo, mas você precisa visitar lugares, conhecer lugares, porque os remanescentes existem. As pessoas que te feriram também te feriram porque você permitiu. E se feriram porque o Senhor também permitiu, porque Ele remove toda expectativa que a gente coloca em pessoas, para que a gente tenha expectativa só nele. Nós não devemos esperar nada de ninguém, mas tudo dele e muito pouco da gente, porque também às vezes somos muito autocríticos. Então, na questão da vida em Cristo, nós passamos por desafios. Sim, não há desculpa para uma mão estar fora do corpo e achar que vai sobreviver. Então, hoje em dia, as coisas são tão relativas que as pessoas pendem para esse lado e realmente acreditam que se hoje acontecer algo com elas, elas estão com Cristo e vai dar tudo certo. Não vai, não está tudo certo, não é dessa forma. Até porque uma pessoa que teve um encontro real com Cristo, ela não consegue estar fora do corpo. Ela pode até dar uma volta, mas ela sabe que ela tem que voltar, ela sente, ela precisa. E se você tem família, ainda mais. Porque se está difícil afirmar os nossos filhos, andando no caminho com eles, porque não é só falando de Deus, mas é mostrar para elas o que é viver em Cristo, que é doloroso e desafiador sim, porque lidamos com as pessoas e não só com o Espírito. Então a gente tem que transferir, passar isso para os nossos filhos, vivendo isso, né? Então isso é de grande importância. Então hoje a gente sabe que o viver em Cristo é dessa forma. Então,
nós precisamos saber que essas coisas de qualquer jeito, pela metade, pelas coxas que nós decidimos fazer nesse mundo relativo de hoje, pode muito bem caracterizar as imprudentes que acharam que o pouco que fizeram estava bom, ia dar tempo, ia dar certo. E ganharam a porta na cara e eu não vos conheço. Amém? Porque quando veio o grito, aí vem o noivo, elas pediram emprestado o azeite. E claro que as prudentes sábias como eram, falaram, não, eu não posso emprestar, porque a gente não sabe. O grito saiu agora, até a hora que ele vem. Então, para que não falte para nós e para vocês, vão atrás de quem vende. Por quê? Porque muito provavelmente foram conduzidas de forma equivocada por quem só estava interessado ou no serviço delas ou no seu financeiro, e assim foi deixando e assim foram vivendo, e infelizmente as coisas são pessoas que não são confrontadas, pessoas que são só consoladas, mas desde que elas deem a sua contribuição e trabalhem, tá tudo certo. Então, esses são as autoridades que vendem azeite, infelizmente. E quando elas voltaram, já não deu mais tempo, e assim acontece e vai acontecer com muitos dos imprudentes nos dias de hoje. Então, acorde, desperte para a vida. Entre os bodes e as ovelhas, qual que é a diferença do bode e ovelha, né? O bode, quando ele é corrigido, ele não aceita a correção. A separação deles acontece quando eles vão descansar, né? Ao entardecer ali, quando eles são guardados ali para descansar. O pastor, ele prende todos eles na sua coxa, na sua perna, né? Ambos, todos que vão passar ali, tem que passar na sua perna, tanto bodes como ovelhas, eles estavam passando junto. Porém, o que o pastor faz? Ele pega a sua vara e dá uma varada na bunda deles, né? E o que acontece? Com essa varada, a ovelha, ela fica muda. Porque a ovelha aceita a correção do seu pastor. Ela entende, mesmo sendo um animal, que o que ele está fazendo é pro bem dela. Por quê? Porque ele justamente, quando ele identifica o bode, porque o bode já berra, já chuta, não aceita a correção, ele remove do meio das ovelhas. Porque se ele deixar ali, além de eles arrumar confusão a ponto de machucar as ovelhas, eles comem toda a comida. Eles deixam elas em necessidade. Então, ou seja, a direção do pastor, mesmo que seja dolorosa, mas é corretiva e é protetiva. E a ovelha tem essa consciência. O bode não. O bode não aceita, o bode sai para outra igreja. O bode sai falando mal, o bode sai criticando e depois quer viver grandes coisas ministerialmente falando com essa coleção de desonra e desrespeito com autoridades por onde vai. Então, essa é a diferença do bode para a ovelha. Então, se você se identificou com uma dessas duas, principalmente em relação ao bode, que você possa refletir sobre isso e abandonar esses velhos hábitos e corrigi-los, né? Eu instruo firmemente você, se você tem desonra e desrespeito com autoridades espirituais, que você faça o caminho de volta, que você vá pedir perdão, se possível faça uma remissão com um presente, com uma oferta, com algo desse tipo. Nós fizemos recentemente e foi muito precioso para nós. Então, realmente vale a pena. Você precisa ter porque a desonra, ela traz esterilidade. Então, quando você está culpando todo mundo, é justamente você está vivendo o seu deserto que você mesmo se colocou. Então, o Senhor também está ansioso para que você saia dele, mas ele não quebra princípios. Ele espera que você faça o caminho de volta, que você tenha acesso à palavra dele, você tenha acesso à sua voz, que é o Espírito Santo, e você pode e deve colocar em prática aquilo que você tanto escuta. Amém? E muitas vezes até cobra dos outros, porque quantos pastores, autoridades e pessoas em Cristo que estão falando sobre isso, mas não fazem, não aplicam, né? Então, isso é chamado a nossa reflexão também. Outros que a gente falou ali, o bode e as ovelhas, as virgens prudentes. Já esqueci do primeiro ali, eu sei que eram 3, né? O joio do trigo, né? O joio do trigo também. O joio e o trigo são mega parecidos, né? Crescem juntos, né? Já foi falado ali na parábola para não separarem, porque senão o trigo ia se perder também. Então, o Senhor deixa que cresçam juntos mesmo. Ou seja, assim como no teu trabalho, tem pessoas que realmente vão só para tirar paz. Na sua família também tem pessoas que só para tirar paz. Na escola, nos lugares que você passou, tem esse tipo de pessoa. Na igreja também tem, elas se chamam joio. Amém? Esse joio nasce parecidinho com o cristão. Tá todo domingo ali, serve na igreja também, até dizima muitas vezes, né? Faz ali a sua parte, às vezes parcialmente, escolhendo o que dá, mas faz. E o que acontece? Mas por trás, né, ela realmente tem um comportamento bem diferente de um trigo. Por quê? O trigo, quando chega a parte da colheita, quando eles vão dar frutos, o trigo ele pesa. Então ele se curva. Então, ou seja, o trigo, por mais que ele tenha ali ele tem todo o comportamento do cristão, tá no corpo de Cristo, né? Ora, jejua, conhece a palavra de Deus para a instrução das pessoas, tá ali cooperando, comprometido com a igreja, ele dá frutos, né? E só que o que acontece? Ele tem um coração humilde, um coração rendido, ele se rende à direção da palavra, ele se rende à voz de Deus que testifica da palavra, ele se rende à autoridade pastoral sobre a sua vida, à visão da sua igreja, à autoridade do seu líder de departamento. Ele tem esse coração rendido aos irmãos, porque a palavra fala que nós devemos considerar os nossos irmãos maiores do que nós e não menores. Nós devemos amor para as pessoas e respeito. Então, ou seja, ele tem esse coração humilde, como o de Cristo, que serviu por 3 anos, curou tantas pessoas, se doou para eles incansavelmente, para depois saber que eles iam gritar crucifica. E todos iam dispersar, só ficou um que foi com ele até o final. Então, ainda assim, ele não deixou de servi-los, de fazer o que ele foi chamado a fazer até o final. Então, por quê? Porque o foco de Cristo, a sua humildade só era possível porque ele estava olhando para o Senhor, para o Pai dele, para aquilo que ele veio fazer. Ele voluntariamente deu a sua vida por amor a nós e veio com foco nesse propósito, no pedido que o Pai o fez.
doando seu único filho por amor a nós. Agora, se você tem esse mesmo foco, você sabe que eu não preciso esperar o pastor me reconhecer, eu não preciso esperar que os irmãos batam nas minhas costas me agradecendo todo o tempo, eu não preciso esperar por circunstância, eu não estou ali esperando reconhecimento, expectativa de ninguém, eu estou ali fazendo para o Senhor, pro foco. Esse é o meu chamado, esse é o meu propósito, isso é porque eu fui gerado para fazer, esse é o meu papel no reino, essa é a minha função no corpo, e eu faço independente de vir um agradecimento ou não, porque eu não espero nada de homens, eu espero tudo de Deus, e muito pouco de mim mesmo, o que eu posso fazer, o que eu consigo fazer, eu sou grata a Deus, porque eu sei que nele eu consegui fazer, porque de mim mesmo nada eu posso fazer, mas nele, com os olhos nele, nutrida por ele, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então o trigo tem esse coração focado no Senhor. Então se o irmão dá boa noite ou não, se o irmão agradeceu ou não, se as pessoas me abraçaram ou não, se elas forem diferentes comigo ou não, eu tô ali, com o mesmo coração, com o mesmo amor, com a mesma dedicação, porque o meu coração está inclinado àquilo que o meu pai me falou, aquilo que o meu pai me confiou, esse é o meu foco. Agora o joio é diferente. O joio, ele permanece em pé, ele não inclina, ou seja, o papel do joio, o propósito do joio, a diferenciação do joio para o trigo é que a altivez dele é o seu maior fruto. A altivez dele é o que realmente importa. Ele não está ali buscando que Cristo seja revelado através de nós. Ele não está ali buscando, como é que eu posso dizer assim, promover junto, sabe, o avanço da comunidade, o auxílio nos ministérios. Não, ele quer o seu nome promovido, a sua altivez acima de tudo. Então, quando ele é chamado, valorizado e colocado no lugar de destaque, aí é uma coisa. Mas ter aquele caminho de chegar com humildade na comunidade, construir aquele lugar servindo os irmãos, conhecendo os irmãos, conversando com os irmãos, chegando mais cedo, batendo papo, que é o que a gente trouxe até para Five agora, tanto para quem quer ser líder, quanto para quem quer ser futuramente levado a pastores. Nós precisamos que chegue cedo, que tenha relacionamento com a comunidade, que a comunidade conheça, te reconheça naquilo que você carrega, né? Isso não se consegue sem relacionamento. Como você vai ser levado a pastor sem conhecer o funcionamento do culto, sem saber aquilo ali que você precisa, caso a gente falte, né? Além da gente saber conhecer o teu coração com intimidade, sem cargo, sem reconhecimento, sem nada, porque voluntariamente você se envolve. Aquilo ali é uma prioridade, é importante para você, porque tudo que é prioridade, a gente chega cedo, a gente se dedica, a gente investe nosso dinheiro, nosso tempo, a gente faz acontecer. Então quando a gente não faz pela comunidade de forma voluntária e natural, é porque não é importante para nós. Simples assim, tanto para o Senhor quanto para nós, isso é bem claro. Porque a gente vê as pessoas semanalmente, diariamente se dedicando a tudo aquilo que realmente importa, mas quando a relação é comunidade, a gente vê a diferenciação, então não há como investir em pessoas que ainda têm essa diferenciação. Então a gente tem acompanhado, trazido os critérios, orado ao Senhor, buscado nele uma equipe que realmente se encaixe naquilo que em qualquer lugar seria necessário se encaixar, amém? Porque até para um emprego secular, onde às vezes as pessoas nem questão são, teu chefe vai olhar essas coisas também. Ninguém vai te confiar grandes lugares se você não tem o básico, o mínimo de compromisso, amém? Então na igreja, nas coisas que nem nossas são do Senhor, nós temos que ter ainda mais temor e ainda ser muito mais criteriosos, mais desenvolvendo, claro, projetando, trabalhando, mas isso são coisas que eu não posso fazer por você. Eu não posso me comprometer no teu lugar, eu não posso voluntariamente estar nos lugares que eu devo estar com compromisso, com antecedência, com humildade, com um coração genuíno do teu lugar. Então a gente espera essas coisas voluntariamente das pessoas para que a gente possa fazer a nossa parte, que é prepará-las para lugares maiores. Mas esse primeiro passo nós deixamos claro que estamos acompanhando, visualizando, para que realmente seja desenvolvido na comunidade com qualidade, com critérios, amém? Que é o que o Senhor merece, é o nosso melhor, né? Então o joio, ele está preocupado em ter o status, em ter o lugar, né? Em ter a visibilidade, sem trabalho, sem humildade, sem a construção necessária que antecede, né, esses lugares, porque essa construção ela é feita de forma gradual, natural e genuína, né? Ou seja, a própria comunidade vai reconhecer o que você carrega, a própria comunidade vai reconhecer aquilo que você é e faz. Mas quando a gente não quer passar por esses lugares, né, que a gente acha que a gente realmente tem tudo que precisa, né, e a gente já está apto para grandes lugares sem essa construção, sem esse projeto genuíno de humildade, a gente sabe que a questão é o oportunismo do nosso próprio nome sendo glorificado, infelizmente. Então, às vezes, a gente nunca parou para pensar dessa forma, diante das nossas práticas. Por isso que o povo perece, às vezes, por falta de conhecimento. E eu faço questão de sempre deixar claro esses pontos, bem simples, para caso você ainda esteja naquela confusão do porquê ainda não rolou, ainda não aconteceu, se depare e pense bem. Se você tem feito essa construção genuína, né, aonde você está, aonde você congrega, com as pessoas que você está ali, né, sobre o pastoreio, por exemplo, a questão da submissão, às vezes é difícil, né, por exemplo, a gente passa isso, nós somos jovens, né, teoricamente, nós temos 38, 39 anos, eu e meu esposo, e temos pastoreado pessoas mais velhas, né, às vezes até com mais tempo em Cristo do que nós, porém, a direção, né, aquilo que nós passamos, porque na nossa vez nós fomos submissos até autoridades abusivas, nós tivemos o nosso processo, né, nós passamos por aquilo que é necessário, porque se eu não me submeto, eu também não vou ser colocado num lugar onde as pessoas precisam se submeter a mim. O Senhor não é negligente com isso, entende?
são processos que nós precisamos passar. Então, se às vezes nós não chegamos lá ainda, será que é a falta de entendimento, de submissão às autoridades que estão sobre a nossa vida? Porque a gente sempre, na hora de se mover, de agir, a gente age com desrespeito, às vezes até sem querer, sem maldade, mas isso se auto-prejudica, entende? Porque eu e o Giovana levamos pro coração, a gente entende que tudo que tu faz como para o Senhor, tu não tem feito pra mim, tu faz pra Ele, né? Isso me ajuda muito a passar e superar muitas coisas que a gente passa, principalmente eu, né? Que a gente às vezes tem mais resistência com a mulher, né? Mas quando eu entendo assim, não é pra mim que estão fazendo, é pro Senhor, é mais fácil, é mais leve. Só que justamente isso volta pra pessoa, né? Então é um mal que promovemos pra nós mesmos. Então isso é muito importante. Então nós temos tentado trazer, temos investido em trazer verdadeiramente essa visão de que se nós queremos realmente algo, viver verdadeiramente, né? Chegar ao nosso tempo, ao nosso momento, efetivamente aquilo que o Senhor tem pra nós precisamos estar atentos. Inclusive tem uma ministração ali no canal da Comunidade 5 que eu convido você a assistir, que fala sobre os atalhos. E são 3 dicas, assim, 3 pontos cruciais que a gente vê muitas pessoas vivendo, fazendo, mas esperando algo da parte do Senhor que não vai vir até que se volte, aceite os processos e se arrependa, porque são pecados gravíssimos para serem alinhados. Então o joio, ele tem essa altivez. O importante pro joio é o seu nome sendo glorificado, é o seu nome no centro. Não importa que eu dou profetado, é importante as pessoas me procurarem para mais profetar. O importante não estou preocupada em aconselhar pela palavra, o importante é as pessoas me procurarem, eu vou falar ali na hora alguma coisa, tá tudo certo. O importante é ser conhecido, mas não ser propagado. Então, essas são coisas bem dolorosas, bem difíceis de ver, porque naquele grande dia nós sabemos o que a pessoa vai escutar, porque ai daqueles por quem vem o escândalo, ai daqueles que fazem esses pequeninos tropeçarem, ai daquele. Então a gente tem que ter muito, muito cuidado, e isso vem, por isso essa diferenciação entre o trigo que é humilde, que se rende à vontade do Senhor, às autoridades sobre a sua vida, ao querer do Senhor acima do seu, do que o trigo que quer apenas o seu nome exaltado e glorificado acima das coisas do Senhor. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado. Entendido que esse período, eu também creio que é efetivamente da separação. Se você está sendo levado a relativismo de coisas que são sérias da parte do Senhor para as nossas vidas, eu te convido efetivamente a repensar o que você tem gasto, o seu tempo, a sua energia, porque se você tem um grande propósito sobre a sua vida, Satanás precisa disso aqui, de uma pontinha de uma unha, para te desviar totalmente do seu propósito. Eles em si não pode, mas ele continua lançando banquetes e setas. E se você, sabendo que é chamado a não se conformar, a não se moldar com as coisas desse mundo, que a amizade, a busca por agradar esse mundo, a inimizade com Deus, e você ainda quer insistir nisso, você sabe qual vai ser o fim disso. E nessa separação, em que lado você vai estar, que inclusive é da esquerda, para quem não sabe. A direita é reservada para aqueles que são os escolhidos, os separados da parte do Senhor. E nós somos separados, sim, porque santo é ser separado. Então não tem como estar em Cristo junto, nessa amizade, nesse bolo, nós não temos essa necessidade, porque quando o mundo chega no ponto de esgotamento, quando os nossos amigos, as nossas famílias, as pessoas que a gente ama e tem orado para estar em Cristo, quando elas chegam no seu limite daquilo que elas têm vivido, de doloroso, de difícil, de nojento, enfim, de tantas formas ruins, quando elas chegam no seu ápice, elas querem algo diferente, totalmente diferente do que elas viveram até aqui, e você querendo amizade com o mundo, se moldar e trazer coisas parecidas com esse mundo. Não faz sentido, não vem do Espírito Santo. É voz aqui, do enganoso, do teu coração, das setas de Satanás na sua mente, porque do Espírito Santo ele vai testificar o que está na palavra. E isso tudo é totalmente contrário. As pessoas vêm para aquilo que é diferente, elas querem algo totalmente oposto daquilo que elas viveram até ali. Então, elas vão te procurar sim, mas para viver o oposto, para que você conheça a sua casa, não precisa ir na balada, no barzinho, nos lugares que a pessoa ia, nas festinhas de bebedeira. Porque se você tem dado esse testemunho de bebedeira, de roupa sensual, de coisas, de comportamento, de palavrões, de falas, qual é a diferença de você para uma pessoa mundana, para uma pessoa que não conhece Cristo ainda? Qual que é a diferença? A pessoa vai olhar para você e pensa assim, para que eu vou ter esse compromisso de domingo na igreja? Porque a pessoa é igual eu, a pessoa faz as mesmas coisas que eu. Que diferença tem esse Cristo na vida dela? Não entendi. Então, nosso testemunho de vida testifica muito, por isso que eu negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque por mais que você ache que é uma coisa que presta em você o seu corpo, para você ficar mostrando para todo mundo e sendo visto como um pedaço de carne por aí, o Senhor te diz que você é templo do Espírito Santo, que o teu corpo deve ser conhecido só pelo teu marido, e que uma elegância, você se vestindo de forma decente, você representa um reino. Você é uma princesa aos olhos do Senhor. Você tem muito mais do que um corpo bonito para revelar para as pessoas a essência de Cristo em você. E dificilmente alguém vai te olhar e vai dizer que você carrega algo diferente, olhando para o seu peito, para sua bunda, para lugares que não convém olhar. Amém? Falando de forma bem rasgada, né? Pra gente entender. Se você fala, se você bebe, eu, por exemplo, não tenho problema com bebida, mas eu bebia chopp, cerveja, eu gostava, gosto ainda, não vou dizer que eu não gosto mais. Eu fiz uma escolha de não dar mais esse testemunho na frente das pessoas, e nem no secreto, eu decidi não fazer mais. Por quê? Porque é uma escolha em Cristo, eu tô representando o reino, e eu não vou representar coisa nenhuma fazendo a mesma coisa que os outros fazem. E outra, quando eu receber alguém, ou alguém estiver próximo de mim, que tem problemas efetivamente com bebida, porque a bebida em si, ela não é só um problema grave, ela é o gatilho de problemas ainda maiores. Então, como que eu vou tratar e dar um bom testemunho, e trazer alguém pra perto, que eu esteja às vezes até orando, se eu tô fazendo a mesma coisa que a pessoa tá lutando pra deixar? Que testemunho é esse? Que reino é esse que eu tenho representado? Não faz sentido. Deixe essas ilusões de lado. Entenda que você vai ficar do lado esquerdo dessa escolha quando as coisas se findarem. E por fim, nossa fala, nosso jeito, né? Falar palavrão, ele traz muitas coisas negativas. Ele traz coisas... nossa fala, ela tem vida e morte.
Então, nossa fala em Cristo, depois que nós temos o Espírito Santo, elas são decretos. A nossa fala é importante. O que declaramos sobre o nosso filho, sobre o nosso casamento, sobre o nosso cônjuge, que a gente convive mais, e se você fala palavrão, provavelmente as palavras mais duras, você fala pra ele. Então, nós temos que rever essas coisas. Por quê? Porque se nossos filhos cresceram nesse meio, não espere que eles estejam em Cristo quando eles estiverem fazendo suas próprias escolhas, porque é isso que eles viram a sua família passar quando cresceram. Então, provavelmente é para esse lado que eles vão pender nas suas próprias escolhas quando chegarem, porque é isso que eles estão acostumados a viver. Por isso, criança, você guia andando no caminho, junto com ela, fazendo as renúncias com ela que ela também precisa fazer. Do que vestir, do que falar, do que fazer, conforme está na palavra, representando o reino de Deus. Amém? E isso tudo a tua fala influencia e muito, amém? Então a gente precisa entender que não é uma questão de obedecer um pastor ou não, é obedecer a palavra de Deus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É para todos nós, não tem exceção. E nós somos reis e sacerdotes. Nós representamos, nós trazemos para essas pessoas a vontade de Deus para a vida delas, o falar de Deus para a vida delas. Só que credibilidade você quer ter? Tendo as mesmas práticas, as mesmas vestes, as mesmas falas das pessoas que estão aí fora perdidas, representando um reino totalmente distorcido e perdido. Então, que essa reflexão fique para que naquele grande dia nós não fiquemos no lado errado, amém? Deus te abençoe. Um bom 2026, que realmente nós possamos... Nós sabemos que é um processo essas mudanças, mas se permita, porque cada vez que você resiste ao Espírito Santo, há um estímulo dele para parar de fazer algo que ele já te disse para parar, você vai apagando o Espírito Santo de você. E por isso que hoje muitas pessoas estão 10, 20 anos na igreja, fazendo as mesmas coisas, andando de forma vulgar, falando de qualquer jeito, tomando sua cervejinha, achando tudo bem, e... não sentem mais aquilo como um pecado, como um erro, porque já resistiram tanto ao Espírito Santo que aquilo ali não afeta mais elas. Então não chegue a esse ponto, amém? Ainda dá tempo, sempre há tempo de refazer, de se arrepender, de retornar, mas arrependimento, é mudança de atitude. E se você hoje faz alguma dessas coisas e não se sente nem vontade de se arrepender, mas quer mudar diante desse entendimento que você teve agora, faz como eu. Já teve situações que eu pedi para o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, eu sei que eu preciso me arrepender disso, mas eu não sinto ainda um arrependimento no meu coração genuíno, me ajuda. Gera esse arrependimento genuíno no meu coração para que eu nunca mais faça esse tipo de prática. E ele fez. Então, para tudo, e por isso que nele tudo podemos fazer. Vale muito a pena e tenho certeza que vai ajudar muito você. Tá bom? Que seu 2026 seja repleto da presença, da voz, né? E do cuidado de Deus com a sua vida. Com a proximidade dele em todas as áreas. Deus abençoe.